Como espécie, o ser humano aprendeu muito ao longo das centenas de milhares de anos em que existe. E na verdade, pode até ter esquecido algumas das coisas que costumava saber no passado. Existem muitos exemplos de impressionantes conquistas tecnológicas antigas em todo o mundo. Porém, em alguns casos, não podemos nem começar a explicar como nossos ancestrais as realizaram. A seguir vamos dar uma olhada em algumas delas. Neste vídeo iremos conhecer surpreendentes e inexplicáveis tecnologias perdidas e achados arqueológicos misteriosos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Tanque dos Degraus, Índia. A cidade de Hampi, no atual estado indiano de Karnataka, é uma antiga cidade que já pertenceu ao poderoso Império Maurya, quase 2000 anos atrás, e posteriormente o local foi a capital do Império Vijayanagara. É um lugar de muitos mitos e lendas. O mais bizarro deles é a ideia de que este também foi o lar do reino dos Vanaras. Dizem que eles eram uma raça de humanoides semelhantes a macacos, e são até mesmo mencionados no Ramayana. Não temos certeza sobre os macacos, mas sabemos que qualquer cultura que viveu ali, nos tempos antigos, é responsável por alguns feitos notáveis de engenharia estrutural. Olhando para essa estrutura de pedra quadrada, projetada com precisão, você poderia facilmente acreditar que seria uma arena esportiva. Mas na verdade é um tanque reservatório, que recebia água de aquedutos. Esta magnífica estrutura armazenava e fornecia água para uma cidade de milhares de pessoas. A função do tanque dos degraus de Hampi não é misteriosa, mas não podemos falar o mesmo sobre o formato diferenciado e único, usado em sua construção. Esta está longe de ser a maneira mais fácil de construir um reservatório. Então por que esse estilo foi escolhido? E como as pedras foram cortadas com tanta precisão? Infelizmente, essas são perguntas para as quais não temos respostas, e é possível que nunca tenhamos. Número 7. Naqsh Rustam, Irã. Não é necessariamente verdade dizer que quanto maior é uma tumba, mais importante deve ser a pessoa dentro dela, apesar de que essa deve ter sido uma crença popular no Irã, em algum momento no passado distante. Os túmulos de Naqsh Rustam são absolutamente enormes, no entanto, esta necrópole escavada na rocha contém as tumbas de apenas 4 antigos reis persas. Naqsh Rustam é uma relíquia do Império Aquemênida, que teve seu auge entre 2500 e 2300 anos atrás, antes de sucumbir aos exércitos de Alexandre o Grande. A característica comum mais estranha dessas tumbas é que todas estão posicionadas bem acima da face da rocha, desde a base das colinas, e cada uma apresenta o que parecem ser cruzes de estilo cristão. Certamente não podem ser cruzes cristãs, porque a religião cristã ainda não existia quando os túmulos foram criados, e portanto, seu significado simbólico permanece inexplicável. Sabemos com certeza que um dos reis enterrados aqui foi Dario o Grande, através de uma inscrição. As identidades dos 3 reis restantes foram especuladas e debatidas entre os historiadores, e podem incluir Xerxes, mas não há evidências suficientes no local para identificá-los. Número 6. Namadol, Micronésia. Nosso próximo achado é a cidade de Namadol, chamada de Veneza do Pacífico, um dos lugares mais misteriosos do mundo. É um lugar tão impossível, que alguns arqueólogos se perguntam se ele foi criado como uma brincadeira elaborada. Namadol é uma cidade antiga, construída sobre recifes de corais, na ilha de Pompei, na Micronésia. A datação por radiocarbono indica atividade humana no local desde o século I. Estima-se que as ruínas das construções megalíticas têm entre 1000 e 1500 anos, e que a cidade pode ter abrigado até 25.000 habitantes. Muitos mistérios giram em torno das ruínas de Namadol. Há uma lenda local que diz que existem túneis submersos, que guardam tesouros e antigos artefatos. Havia grandes templos, construídos com enormes blocos de basalto de até 50 toneladas. Não se sabe como as pedras foram extraídas, e nem transportadas por quilômetros pela água, mais de 1000 anos atrás. A lenda pompeiana relata que seus governantes eram de origem estrangeira, e que sua aparência era bem diferente dos pompeianos nativos.
Não se sabe exatamente quem eram essas pessoas, ou que tecnologia poderiam ter usado. Nem sabemos o que aconteceu com a população da cidade. Algumas evidências arqueológicas existentes no local sugerem que a cidade foi abandonada. Seria Namadol o trabalho de uma civilização perdida, da qual não sabemos literalmente nada? Número 5. Estruturas megalíticas, Japão. Agora seguimos para Azuka, no Japão, com estas enormes estruturas de pedra megalíticas, que se mantêm no local há milênios. Elas foram claramente esculpidas e dispostas em sua forma atual, para algum propósito específico, mas ninguém sabe qual é esse propósito. Como por exemplo o Sakafune-ishi, que é um fragmento de uma laje que teria sido maior no passado. É coberto por trilhas e gravuras, perfeitamente elaboradas e precisas, e algumas pessoas dizem ter sido criado por uma avançada civilização ou por astronautas do passado. Também digno de nota é Masuda no Iwafune, que tem quase 11 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, e parece ter sido esculpido em um único pedaço de granito puro. O granito é tão espesso, que até mesmo a tecnologia moderna teria dificuldade em arranhar a superfície. Então, como foi esculpido e moldado há 2500 anos? Os habitantes locais acreditam que foi obra dos deuses, e até evitam tocá-lo. Ainda mais misterioso é o Ishino Roden. Sua idade é incerta. Ninguém sabe realmente quando, ou para que foi criado, mas estima-se que tenha sido feito pelo povo Jomon, entre 2500 e 16.000 anos atrás. Pesando cerca de 600 toneladas, e medindo quase 8 metros de altura, foi esculpido com precisão em uma única rocha. O monólito está situado em uma depressão, que forma uma lagoa em sua base, e foi esculpido com um pilar no centro da parte inferior, que não é visível ao nível dos olhos, então parece estar flutuando acima da água. Poderia ter sido obra de uma antiga civilização adiantada para seu tempo? Número 4. Pirâmides de Meroé, Sudão. O Sudão pode não ser um lugar muito seguro para se visitar. Mesmo depois que o Sudão do Sul se separou do resto do país e se tornou um estado independente, a região continua sendo problemática e devastada pela guerra. Por causa disso, as pirâmides de Meroé, ou pirâmides núbias, recebem poucos visitantes de outras partes do mundo, o que é uma pena. As pirâmides foram construídas há cerca de 2.800 anos, quando o Sudão fazia parte do antigo reino de Kush. Analisando o desenho das estruturas, é possível presumir que elas foram fortemente influenciadas pelas pirâmides egípcias. Algumas das pirâmides às vezes são até mesmo chamadas de tumbas dos faraós negros. A antiga cidade de Meroé era o centro do reino de Kush, e os sítios arqueológicos do local estão listados como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. O poder do reino de Kush já se estendeu da costa do mar Mediterrâneo até o coração da África, mas devido à intensidade dos conflitos, que aconteceram e acontecem na região, restaram pouquíssimas evidências físicas. Até recentemente, arqueólogos e historiadores não tinham certeza de onde começavam e terminavam as antigas fronteiras do reino perdido de Kush. Isso faz das pirâmides um precioso vestígio remanescente, de um tempo há muito esquecido. Número 3. Templo de Baran, Iêmen. O Templo de Baran, também conhecido como Trono da Rainha de Sabá, é um templo sabeu, perto da antiga cidade de Marib, no Iêmen, devotado ao deus Almacá. O templo fica a oeste do Templo de Aouan, que é dedicado ao mesmo deus. As 6 colunas, e o poço sagrado no pátio, são os elementos principais da construção. Apenas 5 colunas eram conhecidas até as escavações de 1988, mas as ruínas de outra foram desenterradas durante esta época. O templo é considerado o maior templo pré-islâmico do Iêmen. A expedição do renomado arqueólogo e aventureiro, Wendell Phillips, entre 1951 e 1952, foi a primeira a descobrir o Templo de Baran. Porém, como descobrimos na década de 1980, Phillips e sua equipe não fizeram um trabalho especialmente minucioso de escavação no local. Além das suas finalidades religiosas, o complexo pode ter funcionado também como centro de registro histórico, uma vez que foram encontradas inscrições nas paredes, que narram acontecimentos importantes da história do Reino de Sabá.
É provável que não tenhamos entendimento sobre o verdadeiro propósito do templo, e é possível que nunca venhamos a entender. Número 2. Artefatos de bronze, China. Nossos ancestrais desenvolveram habilidades distintas, em épocas diferentes, em todo o mundo. Quase todas as culturas antigas passaram pela Idade do Bronze, por exemplo, mas ela não aconteceu de maneira regular e sincronizada entre todas as civilizações. Além disso, algumas culturas eram muito melhores em trabalhar com o bronze do que outras. 3.500 anos atrás, não havia ninguém no mundo mais hábil em trabalhar com bronze do que os antigos habitantes da China. Podemos dizer isso pelos inúmeros exemplos de antigos trabalhos de bronze chineses que os arqueólogos descobriram ao longo dos anos. A maioria deles agora é mantido em museus, mas nas raras ocasiões em que aparecem em leilão, muitas vezes são vendidos por milhões de dólares. Em muitos casos, nem sabemos para que os artefatos eram usados. Alguns podem ter formato estranho, ou uma decoração elaborada, mas não servem a nenhum propósito claro. Eram apenas itens decorativos? Ou seu propósito simplesmente foi esquecido com o passar do tempo? Para dificultar esta questão, havia tantos grupos culturais diferentes, na China antiga, que muitas vezes não sabemos a quem acreditar a criação dos objetos. Quem quer que fossem eles, eram claramente uma civilização muito avançada. Número 1. Estátuas do Vale de Bada, Indonésia. Quando as evidências ou explicações científicas não estão disponíveis, a especulação selvagem entra em ação. No caso das estranhas estátuas, que podem ser encontradas no Vale de Bada, na Indonésia, essa especulação levou a explicações sobrenaturais. O Vale de Bada é o lar de várias centenas de estátuas e outros megálitos, que datam da pré-história. Está claro que esta já foi uma área densamente povoada, mas agora é uma pequena vila isolada, desconhecida até mesmo para a maioria dos nativos indonésios. As estátuas gigantes são vagamente humanoides, mas sem inscrições para acompanhá-las não temos ideia se pretendem representar deuses ou pessoas. Estranhamente, ninguém se deu ao trabalho de datar o local com precisão, então as teorias variam de 1000 anos a mais de 5000. O povo local está bastante acostumado com as estátuas, usando a terra ao seu redor para a agricultura, e há muitas lendas sobre como as estátuas chegaram lá. Alguns dizem que criminosos do passado foram transformados em pedra, como punição. Outros dizem que elas estão imbuídas de poderes mágicos e afastam os maus espíritos que no passado tentaram invadir a Terra. As teorias não passam de lendas. Mas mesmo assim, não conhecemos sua real origem ou propósito, e só nos resta o mistério. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de tecnologias antigas sem explicação e achados arqueológicos misteriosos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!